Bom dia, hoje são 14 de agosto de 2013, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui outro vídeo acerca de religião. Sempre tenho dito em meus vídeos sobre religião que o ateísmo é a pura verdade, baseado na ciência, antropologia, sociologia, baseado na história e baseado também na própria teologia. Já a religião é pura fantasia, é pura ilusão, é pura superstição. Quando falo aqui acerca de religião, quero deixar bem claro que estou no meu direito de liberdade de expressão garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Assim como o crente, aquele que crê em divindades, tem também o direito livremente de se expressar, propagando ali suas ilusões, suas superstições. Também o ateu tem o mesmo direito, só que ele propaga a pura verdade. Em vários vídeos, em 5 vídeos recentes, estou aqui tratando de 10 mandamentos, os 10 mandamentos que estão na Bíblia, né? Em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Mais uma lenda bíblica. Com este, são já 6 vídeos. 6 vídeos que faço acerca dos 10 mandamentos. E em cada vídeo mostro ali um ponto, um erro, né? E aqui mais um. 6 vídeos. Pois bem, neste agora, vou aqui comentar mais um erro aqui dos cristãos. Por exemplo, aqui no Brasil, inúmeras pessoas desejam a instalação da pena de morte aqui no Brasil. Eu sou a favor da pena de morte. Pois bem, então quando uma pessoa aqui no Brasil almeja a instituição da pena de morte, aí aparecem pastores evangélicos, pastores protestantes, padres católicos, cardeais, bispos de natureza protestante, evangélica, bispos católicos, se manifestando contra a pena de morte. E eles, esses líderes religiosos, invocam o Êxodo, os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20, no versículo 13, aqui está, Êxodo 20, versículo 13, que diz, não matarás, não matarás. Então, os líderes religiosos, pastores evangélicos, protestantes, né, bispos protestantes, bispos católicos, invocam aqui o versículo 13 de Êxodo 20 para reprovarem a instituição da pena de morte, dizendo que Deus, o Deus hebraico, que é o Deus dos cristãos, dizendo que Deus é contra a pena de morte, já que está escrito aqui, não matarás. Ora, tudo isso, amigo internauta, é conversa fiada desses pastores evangélicos, é conversa fiada desses pastores protestantes, é conversa fiada desses bispos de natureza protestante, é conversa fiada desses bispos católicos. Tudo isso é conversa fiada. Os 10 mandamentos, como expliquei aqui em 5 vídeos, com esse agora 6, os 10 mandamentos são apenas mera ilusões. E não há proibição alguma da pena de morte aqui nos 10 mandamentos. Essa expressão, não matarás, não tem o sentido que esses líderes religiosos colocam. E os fiéis católicos, aqueles, coitados, que vão às igrejas com a Bíblia debaixo do braço, que não conhecem sequer o livro que eles consideram sagrado, entre aspas, esses fiéis acreditam piamente
no que dizem os pastores evangélicos, no que dizem os pastores protestantes, no que dizem os padres católicos, os bispos de natureza protestante, os bispos católicos. Tudo isso é conversa fiada. É conversa fiada. E vou aqui mostrar facilmente na Bíblia. E aqui trago a própria teologia, que é o estudo dos deuses. Não estou invocando aqui jamais livro de ateu qualquer. Não estou falando acerca de ateísmo. Aqui é Bíblia pura e com sólido conhecimento em teologia. É tudo conversa fiada. Ao contrário, no tempo aqui da Bíblia, há mais de 4.000 anos, o que está aqui escrito, os 10 mandamentos, isso foi há mais de 4.000 anos. Naquela época, a única pena que havia realmente de grande praticidade era a pena de morte, que eu coloquei aqui no quadro, mostrando que o discurso dos líderes religiosos é completamente bobo, completamente bobo. A pena que se praticava aqui para esses delitos era a pena de morte. Então, quando está escrito aqui, no versículo 13 do capítulo 20 de Êxodo, que não matarás, essa expressão aqui, não matarás, não quer dizer que o povo hebreu era contra a pena de morte. Ao contrário, era a pena que mais se praticava. E vou aqui mostrar claramente. Vamos aqui. Então veja, eu coloquei aqui a lei de Deus, só que não é lei de Deus coisa alguma, como já expliquei aqui, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um conjunto de leis mal feito, o conjunto de leis mal feito, pessimamente escrito, e leis profundamente injustas, leis más, péssimas, que comprovam que isso aqui não é obra de um ser sobrenatural, coisíssima alguma, de um ser sobrenatural, bom, misericordioso e inteligente. Nada disso. Tanto é que a lei é arcaica, velha, mal feita e traz aqui umas monstruosidades. E a primeira monstruosidade dos 10 mandamentos é de cara o primeiro mandamento. Como eu já expliquei, que está aqui no versículo 3 de Êxodo 20. O primeiro mandamento é de cara o pior de todos, o mais desumano, o mais cruel, o mais bárbaro, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Quem escreveu isso aqui não foi Deus coisa alguma. Deus algum existe. Os deuses não existem. São frutos da imaginação humana. O povo hebreu era politeísta. Acreditava em vários deuses. Com o passar do tempo, foi mudando de casaca. Passou a acreditar em apenas um Deus, que é o Deus Javé, o mesmo Deus dos cristãos. E aquele grupo de hebreus que passaram a adorar apenas um Deus, começou a proibir os próprios conterrâneos, os próprios membros do grupo que adoravam outros deuses. Esse pequeno grupo passou a proibir aquele grupo de adorar outros deuses. E foi por isso que eles colocaram aqui: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eles diziam para os outros: olha, vocês têm que adorar o meu Deus, porque o meu Deus é o verdadeiro. Então vocês têm que adorar o meu Deus. Se vocês não adorarem o meu Deus, vocês irão morrer. Pena de morte. Pena de morte. Então, para estes grupos aqui, para este grupo aqui de leis, que eu fiz aqui uma seleção por causa do espaço, coloquei aqui 4, né? O primeiro aqui, mandamento, né? Aí vem os outros mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não matarás e não adulterarás. Fiz aqui um quadro para mostrar que a punição para quem cometesse qualquer um desses crimes aqui era a pena de morte.
Então é papo furado quando um pastor evangélico, um pastor protestante, um padre católico vem dizer aos fiéis que o não matarás aqui, dos 10 mandamentos, o não matarás significa que Deus era contra a pena de morte. Ao contrário, a pena era de morte. E vou explicar aqui. Muito bem. Então veja, não terás outros deuses diante de mim. Aqui está pessimamente mal elaborado um dispositivo de lei, né? Porque não havia liberdade de crença, não havia liberdade religiosa na época aqui da Bíblia, não é? Não havia. Há 4.000 anos, não havia. Pois bem, então, se uma pessoa, um hebreu, lá do grupo deles, a Bíblia está cheia aí, adorando a vários deuses. Pois bem, então aquelas pessoas, aqueles hebreus que adoravam outros deuses, eles eram mortos. Eles eram assassinados barbaramente. Vamos lá. Veja o mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E se uma pessoa adorasse outros deuses, o que aconteceria? Pena de morte. E aqui está. Vamos aqui. Êxodo, capítulo 32, versículo 27. Está escrito assim. Eu coloquei aqui um parênteses, né? E reticências para dizer que existem coisas anteriores, né? Ao que está escrito aqui, ó, dentro do versículo. Então está escrito assim, ó: e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Muito bem. Ora, Moisés, na lenda bíblica, que isso não foi fato real, Moisés desce do Monte Sinai com as 2 tábuas de lei, as 2 tábuas de pedra, né? Que foram escritas, segundo a lenda bíblica, pelo dedo de Deus, com os 10 mandamentos, que aqui estão. Essa loucura aqui. Pois bem, então, Moisés desceu do Monte Sinai. O povo hebreu, o povo de Moisés, que havia saído do Egito, que também é outra lenda, que depois eu irei em vários vídeos falar aqui sobre isso. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, que aqui estão, tudo isso é lenda, nada é verdade. Pois bem, o povo hebreu, o povo de Moisés, estava lá no pé do Monte Sinai, esperando pelo Moisés. O povo pensava que Moisés havia morrido, já que Moisés ficou lá em cima, no cume do Monte Sinai, conversando com Deus durante 40 dias e 40 noites. Tudo isso é lenda. Pois bem, então o povo pensou que Moisés estava morto. E aí o povo pediu ao Arão, que é irmão de Moisés, que fizesse um deus, porque o povo criava Deus, né? Deuses. Pediu que Arão, irmão de Moisés, fizesse um deus. Aí o Arão pegou ali as argolas do povo, argolas de ouro, tudo isso é lenda, porque o povo não tinha ouro, coisa alguma, povo paupérrimo. Aí pegou ali as argolas de ouro do povo, fez um fogo desgraçado e montou um bezerro de ouro. E o povo, como era bobo, analfabeto de pai e mãe, povo hebreu, começou a adorar mais um deus, o deus bezerro de ouro. E Moisés desceu com as 2 tábuas nas mãos, né? Quando Moisés viu o povo adorando outro Deus, e não o Deus Javé, e aqui, como Moisés estava com as tábuas de pedra na mão, né? E o primeiro mandamento era, não terás outros deuses diante de mim, e ele viu o pessoal adorando outro Deus, então Moisés fez o quê? Mandou o Arão pegar cada espada e matar a cada irmão, a cada pessoa ali que estava adorando o Deus bezerro de ouro. Veja bem, Moisés, olha a pena de morte. Para quê? Para aquele que viesse a adorar outros deuses. Olha aí. E a pena? Pena de morte. Viu a conversa fiada aí, internauta, dos pastores evangélicos? Dos líderes cristãos? Viu aí? A pena era de morte para quem viesse a adorar outro Deus, a não ser o Deus Javé, que é o Deus dos cristãos também, Deus hebraico. E aqui está.
E no versículo seguinte, aqui é o versículo 27, no versículo 28 de Êxodo 32, diz ali que foram barbaramente assassinados ao fio da espada uns 3.000 homens, porque estavam adorando o Deus bezerro de ouro. Veja a ignorância da fé, da crença em Deus, em deuses, né? Pois bem, aqui está. Então, não terás outros deuses diante de mim. Qual é a pena? É pena privativa de liberdade? Não havia na civilização hebraica naquele tempo. A pena era de morte. E aqui está a prova. Portanto, aí, desmontando uma mentira propagada pelos líderes religiosos, né? Vamos agora aqui a outro mandamento. No versículo 12 de Êxodo 20, mais um dispositivo de lei escrito de forma errada, né? Aqui nos 10 mandamentos. É outro mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. Muito bem, aqui é um mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Muito bem. Então, o que acontecia, pergunta você, internauta, o que acontecia com uma pessoa qualquer, até mesmo uma criança, veja a ignorância, até mesmo uma criança, que viesse a não honrar o pai dela e a sua mãe, o que aconteceria? Qual era a pena aqui para quem transgredisse este mandamento aqui? Qual era a pena? Pena de morte. Era pena de morte. Viu aí como os líderes religiosos enganam facilmente os pobres fiéis cristãos? Aqueles que vão à igreja e ali entregam seus dízimos, suas ofertas e doações? Viu como eles enganam facilmente? Ora, a pena estipulada para quem viesse a desonrar seu pai e sua mãe era a pena de morte. E onde está a prova disso? É simples, aqui está. Levítico, vamos lá. O livro de Levítico, capítulo 20, versículo 9. Levítico 20, versículo 9. Diz assim: se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Será morto por apedrejamento. Pedras sendo jogadas contra seres humanos. Então veja, aqui está o mandamento, escrito de forma errada, né? No versículo 12 de Êxodo 20, honra a teu pai e tua mãe. Muito bem, e se a pessoa viesse a desonrar seu pai e sua mãe, qual seria a punição? Levítico 29, pena de morte. Viu aí, internauta, como é simples pegar as pessoas pela mentira? Vamos agora aqui ao principal. Versículo 13 de Êxodo 20, os 10 mandamentos. Eis aqui mais um mandamento. Não matarás, escrito de forma errada, como expliquei aqui, né? Mas vamos aqui. Não matarás. Muito bem. Como acabei de dizer, pastores evangélicos, pastores protestantes, padres católicos, bispos, cardeais, etc., alegam este mandamento aqui, não matarás, dizendo que Deus é contra a pena de morte. E por isso eles não querem a pena de morte aqui no Brasil, porque Deus é contra a pena de morte, já que está escrito assim nas leis principais, os 10 mandamentos, tudo conversa fiada. Não matarás, tudo conversa fiada. Ora, a pena de morte, como já expliquei aqui, era a pena aplicada em sua quase totalidade. E aqui está, não matarás. E quem matasse? Quando o hebreu matava alguém, ali no grupo deles, aqui está escrito, não matarás. Sim, e quando ele matava, o que acontecia? Qual era a pena? Pena de morte. Era a pena de morte. E onde está a resposta? Aqui, Levítico, capítulo 24, versículo 17. Vamos lá. Diz assim: quem matar alguém será morto. Quem matar alguém será morto.
Eis aí a pena de morte. Portanto, é conversa fiada quando líderes religiosos invocam o não matarás para sustentar a não implementação da pena de morte no Brasil. Papo furado. Papo furado. A pena era a de morte. Muito bem. Vamos pegar aqui mais um mandamento bíblico, né? Dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Adultério aqui, o crime de adultério, que está no versículo 14, Êxodo 20. Muito bem, aqui diz, não adulterarás. Tudo bem. E a pessoa que viesse a adulterar? O que acontecia? Qual era a pena? Pena privativa de liberdade? Prisão, cadeia, presídio, penitenciária? Não. Pena de morte. Pena de morte. E onde está? É simples, aqui. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Veja aí a pena estipulada para quem viesse a cometer adultério. A pena de morte. O adúltero seria morto, apedrejada. E a adúltera também seria morta, apedrejada. O adúltero, apedrejado. A adúltera, apedrejada. Portanto, aí, internauta, veja aqui a verdade. Veja a verdade. Quando aqui está escrito não matarás, no Velho Testamento, não significa que aqui Deus, o Deus hebraico, o Deus imaginário dos hebreus e também dos cristãos, era contra a pena de morte. Jamais. A pena de morte era aplicada maciçamente para os crimes cometidos aqui do Velho Testamento. Aqui está a resposta. E pior, o pior vem agora. Esse não matarás aqui é pior do que você imagina. Quem matava, como eu mostrei aqui, quem matava era condenado à pena de morte, né? Só que os hebreus também matavam pessoas inocentes. Quando havia ali brigas entre aldeias, entre tribos, eles matavam pessoas inocentes, que não faziam mal a ninguém, que não cometiam nenhum desses crimes aqui, mas matavam. Nas invasões às aldeias, as vielas que estão aí descritas na Bíblia, que vou mostrar isso, né, em muitos vídeos, matavam crianças inocentes, eles matavam velhos, pessoas velhas, se aproveitavam de mulheres bonitas, novas. Tudo isso está na Bíblia. E vou mostrar aqui bem, né, de forma bem detalhada. Então, eles matavam até mesmo pessoas inocentes. Crianças, cara, inocentes, ao fio da espada. Imagine a carnificina. Imagine o banho de sangue. Como o tempo aqui está correndo, são 25 minutos, vou ter que concluir aqui o trabalho, né? Portanto, é isso. Quando um líder religioso, um pastor evangélico, um pastor protestante, um bispo aí de natureza protestante, um bispo católico, um padre católico, vier com essa conversa de que ele é contra a pena de morte no Brasil, porque está escrito nos 10 mandamentos, não matarás, que Deus hebraico era contra a pena de morte, tudo isso é conversa fiada, como mostrei aqui. Levítico, o livro de Levítico, traz as penas para os mais diversos crimes. E mostrei aqui. Para aquelas pessoas que viessem a adorar outros deuses, a pena era de morte. Para uma pessoa que viesse a adulterar, a pena era de morte. Para uma pessoa que matava alguém, a pena era de morte. Para uma pessoa que desonrasse seu pai ou sua mãe, até mesmo uma criança inocente que desonrasse seu pai ou sua mãe, essa criança inocente era morta, cara. Apedrejada. Era morta apedrejada. Tudo isso mostra o quê? A pura verdade. Que aqui o que valia era a pena de morte.
e não pena privativa de liberdade, cadeia, penitenciária, presídio, etc. Tudo isso é papo furado. Muito obrigado.